E Ele sabe aquele que veio buscar algo dele nessa noite. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim que o profeta Jonas ali, ele é até engraçado um pouco o começo da palavra, porque a gente vê o único homem ali que Deus está falando para ele se levantar, um privilégio muito grande, ouvir a voz de Deus, e quando esse homem se levanta, além de ele fazer aquilo que Deus o havia mandado de fazer, ele vai fazer totalmente diferente. Além de ele pegar, se levantar e fazer a obra do Senhor, e fazer aquilo que o Senhor mandava ele fazer, ele toma uma outra direção. Ou seja, toda vez que o homem ou a mulher, ele já tem o seu coração incumbido de fazer alguma coisa que é contra a vontade do Senhor, você pode ter certeza que o próprio inimigo da nossa alma, ele já vai ter preparado uma passagem esperando, ele vai estar preparado com um prato te esperando. Muito cuidado com a sua vida diante da presença do Senhor, por todas as vezes que a gente, muitas das vezes, não querer fazer a vontade do Senhor e querer fazer a vontade da carne, você pode ter certeza que Satanás abrirá muitas portas, porque ele sabe o que está no seu coração, na sua alma. Então ele sabe o jeito certo de te pegar. Cuidado nessa noite. A palavra de Deus nos vai falar assim que Jonas se levanta, mas só que ele vai tomar uma outra proporção, ele vai tomar um outro rumo. A Bíblia vai dizer assim que Jonas agora parece que ele já está, ou seja, com a fuga pronta, já está preparado, rubido no coração, um jeito de fugir da presença do Senhor no Miriam. A Bíblia vai falar assim que juntou o útil ao agradável. A Bíblia vai dizer assim que Jonas, ele tinha no coração fugir. Ele tinha uma fuga, fugir do quê? Fugir daquilo que Deus havia proposto para ele. Mas por quê? A Bíblia vai dizer assim que Deus fala para ele, vai pegar o povo de Nínive. A Bíblia vai dizer que o povo de Nínive, um povo muito cruel e corrupto. A Bíblia fala assim que os maiores violadores de homens estavam naquele lugar. A Bíblia fala assim que o maior povo pagão estava naquele lugar. Homens cruel, homens que ali faziam questão de pegar, ou seja, as outras pessoas que faziam assim, como se pode dizer, pegavam um cativo, eles mutilavam as pessoas, matavam crianças, então era uma das piores pessoas que haviam ali. Mas só que o Jonas não entendia que Deus não vê igual a gente vê, ou a gente vê o estereótipo do homem, a gente vê o que está, ou seja, no físico da pessoa. Eu consigo olhar para o irmão e a gente consegue achar, né, o achismo. Eu acho que fulano está pensando tal de mim, ou eu acho que fulano não foi com a minha cara, ou eu acho que eu gostei demais dessa pessoa, e a gente tem um certo achismo no nosso coração, que é uma coisa tremenda. Esse eu achei, esse foi, esse não foi. Só que não tem uma resposta de Deus para o teu coração nessa noite, dependendo de quem vai com a sua cara ou não vai, do jeito que é, não vai. Uma coisa você tem que saber nessa noite: o Deus que sonda o teu coração conta contigo nessa obra, nessa noite. E ele diz assim: não é para o homem te agradar, o homem não te agradar. Aquele que te chamou, ele é fiel na tua vida, e ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu até o dia de Jesus Cristo nessa noite. Achismo, a gente acha uma coisa e a gente coloca no coração. E Jonas, eu fico meio assim, eu fico pensando um pouco, Jonas seria covardia dele, olhando para o texto. Jonas só queria, ou seja, ser entendido. Por que ser entendido? Porque Jonas não queria pregar para um povo que só fazia mal para ele, um povo que fazia totalmente diferente daquilo que ele queria oferecer. Por quê? Porque ele queria levar uma palavra de restauração, uma palavra de juízo para que Deus restaurasse. Porque Deus, ele entra no caos da situação para tirar algo novo para a nossa vida. A Bíblia vai dizer assim que Jonas não aceita essa mensagem. Não. Como que eu vou falar bem da palavra do Senhor para quem só me fez o mal? Quem sabe o teu coração, quem sabe está assim nessa noite. Como eu vou fazer o bem para quem só me faz o mal? Mas eu quero te dizer que o verdadeiro evangelho é esse, de pegar a palavra para aquele que nos ofende, para aquele que nos humilha, para aquele que muitas das vezes nos maltrata. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Jesus mesmo nos disse, ensinando no seu evangelho, que quando nos maltratarem, dá um tapa na nossa face, oferece a outra. Eu não estou falando que você vai fazer o mesmo ato, mas faz totalmente aquilo que a pessoa fez para você. Porque quando a pessoa te maltrata, te faz alguma coisa que o seu coração teme, a gente fica, né, receoso, com raiva, oferece o bem, porque aquela pessoa fala assim: eu fiz tanto mal, e a pessoa me ofereceu o bem. O remorso vem sobre o coração daquela pessoa. Então fique tranquilo, nosso Deus, ele é um Deus justo. Justo. A Bíblia vai dizer assim que Jonas vai fugir.
E quando o profeta ele é fujão, já tem um navio esperando. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus quer fugir do propósito de Deus, pode ter certeza que o inimigo já preparou algo para você sair da presença do Senhor. A Bíblia vai nos falar assim que Jonas agora já está com um navio esperando, já tem uma passagem comprada. E a Bíblia vai nos dizer que, ou seja, Tarsis é na Espanha, ou seja, ele está muito distante. E naquele tempo ali, Jonas ficaria mais ou menos um ano viajando. Mais ou menos um ano viajando. Então, para quem quer sumir no mundo, juntava o útil ao agradável, estava para Tarsis, tá, beleza, vou ficar mais um ano, mais ou menos, mulher, um ano fugindo da presença do Senhor. Não tente fugir daquilo que Deus te prometeu, não tente fugir do seu chamado, não tente fugir daquilo que Deus falou, que é a seu respeito, que vai acontecer. Não tente fugir daquilo que Deus colocou na tua mão nessa noite. Não fuja daquilo que o Senhor concedeu na tua mão, ou seja, Deus confiou, ou seja, nas tuas mãos. Quer fugir por quê? Porque o coração bateu mais forte quando as pessoas desacreditou na sua vida, quando muitas das vezes as pessoas viraram as costas, quando as pessoas não acreditam mais. Aí você já falou assim: não é para mim, Senhor, eu não consigo mais e quer fugir da minha presença. Aleluia. Salmista Davi diz no Salmo 139: da onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Jó vai mais além, vai dizer no seu capítulo 9, vai dizer assim: se a tua ira, ou seja, se o Senhor afastar os teus olhos de mim por um momento, quem sabe essa calamidade que está sobre a minha vida vai cessar. Porque Jó achava que se Deus parasse um minuto de olhar, de observar a vida dele na face da terra, as coisas se cessariam, a tormenta passava. Mas eu quero te dizer nessa noite que os olhos do Senhor, Ele te contempla o justo, Ele contempla os fiéis da terra nessa noite. Não pense você que vai conseguir fugir da presença daquele que te chamou nessa noite. Eu venho com a autoridade de Deus para ministrar sobre a vida de alguém nessa noite. Não tem como fugir mais da presença do Senhor. Não tente mais se esconder daquilo que Deus te prometeu. Deus é fiel para cumprir o seu propósito nessa terra sobre a sua vida, e não tem para onde escapar. Aleluia. Davi vai tão profundo. Se eu fizer a minha cama no abismo, no mais profundo abismo, Margarete, que jeito que eu vou fugir? Não tem como, o teu olhar está lá. Dá para pensar nessa noite, por um segundo, que os olhos do Senhor, aleluia, está te observando a todo momento. Já não tem mais como escapar do propósito. Não tem como mais escapar do chamado que você tem sobre a sua vida. Ou seja, aquilo que o Senhor te entregou na sua vida é para você e não tem como fugir disso. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia vai falar assim que Jonas agora ele entra naquele navio, tentando fugir da presença, tentando fugir do chamado, tentando fugir de uma ordem que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele. Ponto do homem e da mulher achar que foge daquilo que o Senhor falou. Não consegue. Eu quero te dizer nessa noite, você pode ir para o fim do mundo como fez Jonas. Você pode tentar fazer 1000 maravilhas, conhecer o mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa da parte do Senhor: você só vai sentir prazer onde Deus te chamou para estar. Você pode conhecer o mundo e o infinito, mas o Senhor diz nessa noite assim: você só vai ter alegria diante do meu altar nessa noite. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim que ele entra naquele navio, ele entra no fundo do navio, ele vai para o porão do navio. Eu vejo a vida de Jonas descendo, porque quando o homem não obedece a Deus, a vida dele é uma decadência, ele vai indo de mal a pior. Quando o homem de Deus não obedece a voz daquele que chamou, a vida dele é decadência. A Bíblia vai nos dizer assim: o que acontece? Ele começa a dormir. Como que pode agora um homem começar a dormir no navio, fugindo da presença do Deus Senhor, do Deus Todo-Poderoso, sabendo que ali, ou seja, eu estou fugindo, vou deitar a cabeça no travesseiro e vou dormir. Glorificado é o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que Deus, aleluia, permite que uma grande tempestade se forme no mar. Diga para o seu irmão nessa noite: cuidado, pode dizer, com as tempestades da vida. Cuidado.
Para você não ficar dizendo que é o mal da vida e é normal. Não, sabe por quê? Quem sabe tempestade vai vir na sua vida, porque Deus está a fim de pegar um fujão que está desobedecendo a palavra dele nessa noite. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que agora Deus permite uma grande tormenta no meio do mar, uma grande tempestade se forme. A Bíblia vai dizer assim, que vai começar a sacudir o navio, a ponto do navio se quebrar, mas não quebra. Quem sabe a sua vida pode até estar tentando se quebrar, quem sabe o seu navio está até tentando naufragar, mas Deus não permite, porque tem algo precioso que Deus tem que tratar com você nessa noite ainda. Deixa eu te falar uma coisa, as situações da nossa vida, muitas das vezes, embaraçosas que vêm sobre a vida do crente, e a gente começa a questionar o Senhor, dizendo assim, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Se eu sirvo ao Senhor, eu faço tudo diante do Senhor, eu tento agradar o Senhor, como eu posso tentar fazer alguma coisa para satisfazer, quem sabe na obra, tentando agradar o Senhor, mas por que, Senhor, que o Senhor permite esses desaleios sobre a minha vida? Por que tanta luta? Por que tantas coisas? Deixa eu te falar uma coisa, essa tempestade que o Senhor permite no meio do mar, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Ninguém vai perder nada, é só um tratamento de Deus em sua vida nessa noite. Deus só precisa trazer algumas coisas de volta para a tua vida nessa noite. Você não está conseguindo entender o porquê desse reboliço na sua vida. Muitas das vezes o Senhor não vai não vai se apresentar como um vento, ou seja, como uma brisa. Quem sabe um dia Ele vai se apresentar como um rebento, como um estrondo, como Ele se apresentou para Jó no seu capítulo 39, dizendo assim, eu queria conhecer a Deus, eu queria falar com Deus, eu queria tantas perguntas a fazer com Deus. Jó fala, aí a Bíblia fala assim, que chega perto de Jó uma grande tormenta, um grande furacão, e quem estava no meio daquele furacão, igreja? O próprio Senhor. Não tenha medo das lutas que chegam sobre a sua vida nessa noite, sabe por quê? As lutas te trazem para a presença do Senhor, porque o Espírito Santo me diz nessa noite assim, eu permito o vento, eu permito a luta, eu permito coisas sobre a tua vida, sabe por quê? Porque eu perco até um navio, eu perco até fazendeiro, eu perco coisas, mas eu não perco a tua vida na minha presença nessa noite. Eu quero acreditar que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui na casa dele, para fazer um tratar com a tua vida, para dizer algo com você nessa vida. Quem sabe por esses dias você tem questionado o Senhor, dizendo, Senhor, por que tanta luta? Por que tanta coisa acontecendo e eu não consigo entender? Mas diz o Senhor nessa noite para pessoas que chegaram aqui com o coração aberto, querendo ouvir a palavra do Senhor, e vai a resposta de Deus no teu coração. Tudo isso que tem acontecido sobre a tua vida, não é o inimigo forçando para te fazer parar, mas é o meu trabalhar para me trazer, para te trazer de novo para o meu altar mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Para não te perder. Pelo amor de Deus, aqui não é mensagem de internet, não. É o Espírito Santo que está revelando aqui em cima do altar para mim. Se você não der glória a Deus, eu vou deixar de pegar. Aleluia. Para não te perder, muitas das vezes, quem sabe, portas vão se fechar na sua vida. Para não te perder, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Muitas das coisas ruins, quem sabe, pode acontecer. Você vai falar assim, por que está acontecendo isso? O Senhor fala assim, para não te perder, eu permito coisas na tua vida. Irmão, já parou para pensar no quanto está tudo bom na vida da gente? Beleza, né? Mas quando o negócio estreita para o nosso lado, o que a gente vai fazer? Clamar a Deus. A gente clama a Deus. A Bíblia vai dizer assim, que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Todo mundo conhece essa mensagem melhor que eu. A Bíblia vai dizer assim, que o apóstolo Paulo ora ao Senhor. E a Bíblia vai dizer assim, que ele tira de Senhor esse espinho, né, que eu tenho. Ninguém sabe o que é, quem sabe uma cegueira. Mas a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor diz para Paulo, Paulo, não, você não está entendendo que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Eu não vou tirar o espinho. O Senhor diz assim, não vai tirar o espinho da tua vida. Porque se Ele tira esse espinho agora, você deixa de buscar a presença do Senhor. Se Ele tira da sua carne nessa noite, isso que está te ferindo, isso que está te machucando, você vai largar da presença do Senhor. E o Senhor não quer te perder nessa noite, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o Senhor tirar o espinho na carne. Que tiro nada, sabe por que eu não tiro? Porque no teu, ou seja,
problema. Saiba que muitas das vezes é o trabalhar do Senhor para te aperfeiçoar. Sabe essa pessoa que muitas das vezes você entra no emprego e muitas das vezes Deus está permitindo aquela pessoa fazer algo para você, para te moldar o teu coração nessa noite, você não consegue entender. Mas o Senhor diz assim: eu uso situações para mudar o coração do homem. Deixa eu ir mais além nessa noite. A Bíblia vai dizer assim, que Moisés ele recebe uma ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Liberta o meu povo do Egito, o povo a qual tem 400 anos sendo afligido por Faraó. A Bíblia fala assim que morre ali, ou seja, o Faraó, e o Faraó não conhecia o Deus de José. A Bíblia fala bem, e por não conhecer o Deus de José, ele pega os hebreus, por os hebreus crescer muito na face da terra e começa a castigar, porque o povo de Deus, o hebreu crescia sendo afligido. Vai uma promessa de Deus para a tua vida nessa noite. Enquanto você está sendo afligido, áreas espirituais da sua vida está crescendo, você não consegue perceber nessa noite. Você só vai crescer diante das lutas, muitas das vezes, que o Senhor permite sobre a tua vida. Quer crescer espiritualmente? Passa as lutas glorificando o nome do Senhor, aleluia. A Bíblia fala assim que a ordem para Moisés: liberta o meu povo. A Bíblia fala assim que de cara, no seu capítulo 1 ou 2, se me falha agora, Moisés já mata um egípcio logo de cara, porque ele queria prestígio, ele queria ser reconhecido como um bom líder, porque um bom líder ele precisa ter prestígio do povo, ele precisaria que o povo reconhecesse que ele é um homem forte, e ele mata o Egito em terra, e ele corre para o Egito. E a Bíblia fala assim que lá no Egito atrás, ou seja, atrás do deserto, alguma coisa chama a atenção. Diga para mim, irmã Camila, o que chamou a atenção de Moisés no deserto? Quê? O que chamou a atenção? Uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Uma sarça. Camila, é normal uma sarça pegar fogo, sim ou não? Sim. No deserto? Quantos graus deve ter no deserto? 50 graus? Liane, ajuda eu, ser professora, pelo amor de Deus. 50 graus, né? E no frio, depois escaldante à noite. Então uma sarça pegar fogo no meio do deserto é coisa mais normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo e o fogo não se consumia. Ou seja, Deus ele tem os métodos dele para te chamar a tua atenção nessa noite. Eu não sei qual vai ser o jeito do Senhor apontar o dedo e dizer para você nessa noite: eu sei da tua vida, eu sei o estado que você está, eu sei o que te atrai na minha presença. E a Bíblia fala assim que Deus fala com Moisés: Moisés, já passado tanto tempo, tem fugido da minha presença, Moisés, e agora você já está, não sabe, já não está com tanta força mais, mas tu vês esse arbusto que pega fogo e não se apaga, assim será a sua chamada, Moisés. Ou seja, Deus não está limitado no tempo, porque Ele é chamado Pai da eternidade. Ou seja, o tempo para Deus não é nada. Então o tempo para Deus reconhecer a tua vida e te chamar no ministério, para Ele é nada. Mas enquanto isso não acontece, fique na posição a qual o Senhor te chamou. Vai fazendo a obra dEle, que no tempo certo é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos põe no lugar de honra. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia fala assim que Deus fala para Moisés, e quando Moisés vai se aproximar, ele fala assim: tire as sandálias, porque aonde tu pisa é lugar santo. Está vendo, Moisés, você está vendo esse arbusto que pega fogo? Chamando a tua atenção, Moisés. Será você no ministério, será você na minha obra nessa noite, será você, homem valoroso, na minha obra, diz o Senhor para alguém aqui nessa noite. O tempo tem passado, você tem achado, quem sabe que o teu tempo no ministério já até passou. Quem sabe vocês falam assim: está no tempo de eu descansar. Diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: não descansa, porque tu vais descansar só no meu tempo. Tu vê esse arbusto aqui pegando fogo, Moisés? Esse arbusto é você, Moisés, na sua robustez, ou seja, no que você tem hoje preparado no teu físico, será você
quê? Porque ele sabe que o dono da sarça que pega fogo está presente no meio do ambiente. Aleluia! Está achando que vai aposentar no tempo de não vai. O Senhor fala assim: Moisés, tu não vai se aposentar no seu tempo, Moisés. Moisés, quem te chamou foi eu, Moisés. Não é pela tua força nessa noite, é pela força do Senhor. E ai de ti nessa noite se virar um ir, para querer sair da presença daquilo que Deus chamou para fazer. Não faça isso nessa noite, aleluia. Com muito temor de Espírito Santo no meu coração, ministro essa mensagem. Jonas ficou dentro do navio. Já tem 15 minutos, eu tenho que parar com a mensagem. E o navio queria se quebrar. E quando a gente está fugindo da presença do Senhor, a gente fica, querendo fugir, a gente deixa de se importar com as pessoas que estão do nosso lado. A Bíblia vai nos dizer assim, que aquele navio estava cheio de fazendeiros, estava perdendo as suas fazendas. Cuidado com as pessoas que estão do seu, está do teu ladinho ali. Quem sabe essa pessoa está falando: puxa vida, eu vou ficar na cola de Jonas, porque eu sei que Jonas vai ter alguma coisa para me oferecer. E quando aquela pessoa acha que vai ter alguma coisa para tirar da vida de Jonas, uma aprendizagem, quem sabe? Essa pessoa, o que acontece? Ela vai fugir da presença do Senhor e vai frustrar a vida dessa pessoa, a ponto dessas pessoas perderem coisas por causa da vida de Jonas. Não deixe nessa noite que pessoas percam o que tem por causa da sua vida nessa noite, aleluia. Quem sabe perder o que, Camila? Perder sonhos, perder propósito, perder a autoestima de estar dentro da casa do Senhor. Porque quem sabe essa pessoa está olhando para a tua vida dizendo assim: puxa vida, se essa pessoa vencer, para mim é um exemplo. Se essa pessoa está fazendo, para mim ela é um exemplo. Se essa pessoa está vencendo, para mim é um exemplo. E eu estou junto e misturado. Glorificado é o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus vai usar um ímpio e não vai usar um crente. Porque a Bíblia fala assim, que Deus usa um ímpio e vai falar para Jonas assim, lá no fundo do navio: ei, qual é o teu Deus? Porque muitas das vezes as pessoas que estão do nosso lado conseguem ver que a coisa não está boa para a gente, que a gente precisa clamar o Deus do céu. Olha, eu acho que você tem que clamar o teu Deus. Ele já fez tanta coisa ao teu favor, não é possível que agora ele não vá fazer nada. E ele fala assim: o meu Deus, eu sirvo ao Deus soberano, o Deus de Israel. Eu sou hebreu. Puxa vida, você é um hebreu. Vamos clamar o seu Deus. Liana, sabe o que acontece? Eu fico doidinha com essa palavra. Que hebreu, no traduzido grego, é um pombo. E como que agora um pombo ali? Um pombo. Pelo amor de Deus, já vem na minha cabeça: o que você acha um pombo? Vai lá no rodoviária lá, você tem um tanto de pombo. Como que o bicho é manso? Você joga, né? Da minha até risada. Você joga uma pipoquinha pro bichinho, o bichinho vai lá, pega. Não é assim? Manso. Porque o hebreu é manso. Porque o crente tem mansidão na alma. Porque crente é obediente à voz de Deus. E como que um hebreu agora, ou seja, traduzindo, é um homem manso, está fugindo da presença do Senhor, aleluia. Como que pode agora um homem que é manso, quer fugir da presença do Senhor, quer ir para outros lugares? Não pode, não. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Cuidado, porque muitas das vezes a gente se depara com mais de Deus, mas Deus preparou uma tempestade para parar a sua vida, para dizer para você: ei, não é tempo de fugir da minha presença. Glorificado é o nome do Senhor. Jonas está dormindo, vai acordar o Jonas. O que está acontecendo? Vai clamar o teu Deus, porque enquanto você não clama a Deus, está tendo um rebuliço, Jonas, e esse rebuliço vai afetar outras pessoas por causa da tua presença. Glorificado é o nome do Senhor. Quem sabe você pode pensar assim nessa noite: mas eu sou uma pessoa insignificante na presença do Senhor. Não é não, querido. Você tem muito valor para Deus. Você é muito valioso para Deus, aleluia. Capítulo 2, para encerrar, a Bíblia fala assim: o que acontece? Vamos jogar a sorte. Vamos jogar, a sorte cai em quem? Cai em Jonas. Vamos jogar Jonas no mar. Joga Jonas no mar. Tchum! A Bíblia fala assim que um grande peixe já está esperando Jonas. A Bíblia não fala assim, mas já tem um grande peixe esperando Jonas. A Bíblia vai dizer assim:
que aquele peixe grande vai levar Jonas aonde? Lá no profundo abismo. E o engraçado, que desde o começo dessa mensagem, eu começo a ver Deus falando. Deus falando o quê? Jonas, levanta. E lá no final da Bíblia, no final da história, eu vou ver Deus falando também. Ou seja, a sua vida tem um começo, um meio e um fim. Não acho que a sua vida está jogada ao léu. A sua vida tem um começo falado por Deus. E a tua história também. Deus quer continuar narrando a sua vida. Cuidado. Cuidado o que você está fazendo com a sua vida nessa noite. Eu não vejo Jonas orando. Quando ele se levanta, quando Deus fala assim para ele, Jonas, levanta. Opa, ouvi a voz de Deus. Vou orar e vou falar para Deus o que ele está querendo comigo. Pastor, mas Jonas, lá no abismo, ele vai ter que orar a Deus. Porque quando Deus tem que tratar com um homem e uma mulher, Deus leva o homem no mais profundo abismo. Deixa eu te falar, não queira você chegar no fundo do poço para poder ouvir a voz de Deus nessa noite. Se o Senhor está falando contigo, não endureça o teu coração. Eu estava falando de Moisés aqui, o que aconteceu? Outro dia eu vou entregar para vocês. Não permita chegar no fundo do poço para ouvir Deus falar. Mas se chegar, saiba que Deus também, se você olhar lá para cima, você vai ver uma luz brilhando, e essa luz ainda é Jesus te esperando. A Bíblia fala assim que Jonas não ora no começo da mensagem, mas quando ele está no abismo, ele ora e clama ao Senhor. E Deus, como ele é misericordioso, ele ouve a oração. A Bíblia fala assim, que ele desce nas algas marinhas. Ele sente as algas marinhas passando sobre a sua cabeça. O inferno me rodeou. Igreja, já passou por um tormento tão grande que você fala assim, nossa, parece que eu estou vivendo um inferno. Quem já falou isso aqui? O inferno. Parece que eu estou vivendo um inferno. Jonas falou assim, parece que eu estou vivendo um inferno. Mas ele clamou ao Deus do céu nessa noite. Todo aquele que clama ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes nessa noite. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A Bíblia fala assim que agora aquele grande peixe solta, Dani, Jonas na areia. E a voz do Senhor, como um Deus de misericórdia, já reparou que muitas das vezes você tenta fugir, você tenta fazer um arraial, né? Para fugir da presença de Deus. Dessa vez o negócio vai dar certo. Mas todas as vezes da sua vida que você tentou fugir, Deus estava no controle e sempre vai estar da sua vida. Porque muitas das vezes você vai tentar correr para um lado e para o outro, mas todas as vezes que você correr, você vai dar de cara com o teu Deus falando assim, ó. Aleluia. Se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endurecer o teu coração. A Bíblia fala assim que quando Moisés chega para Faraó e fala para ele, liberta o meu povo, a Bíblia fala assim que Deus endurece o coração de Faraó. Não é Faraó que endurece o coração. Só que Deus, ele tem os seus propósitos, os seus modos de agir. Saiba que nessa noite, através da sua luta, Deus tem um modo de te exaltar. Você não sei como, mas Deus falou assim que vai fazer algo a teu respeito. A Bíblia vai dizer assim que Deus libera uma palavra. Qual que é essa palavra, Eliane? Ele vai falar assim, eu vou me exaltar sobre Faraó. E esse daí, aqueles que veem ele não vão ver nunca mais. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que essa luta que você está vivendo, se você acreditar, nunca mais tu vai passar por isso, em nome do Senhor Jesus. Diga assim, hoje à noite não basta, eu não quero mais, eu não aceito mais. Cai por terra hoje toda a afronta do inimigo, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala assim que o coração de Faraó ficou endurecido. E quando o nosso coração endurece, o que acontece? Ele não tem sentimento. Cuidado com seu coração de pedra. Ei, coração de pedra, cuidado. Eu falo para minha alma, cuidado, coração de pedra. Porque ele não tem raciocínio. Ele não pensa em falar. Ele não pensa em agir. Ele não responsabiliza pelos seus atos, porque ele endureceu o coração. Tem um proverbista que eu gosto muito, que fala assim sobre um homem velando um navio, sobre uma virgem, e ele vai falar assim sobre o caminho da serpente, sobre a pedra, ou sobre a serpente no penhasco. Então o coração de pedra, ele é caminho de serpente nessa noite. Cuidado com o seu coração, cuidado com o seu coração. Salomão falou assim, guarda teu coração, porque dele procede a saída da tua vida. Guarda o teu coração nessa noite, porque dele procede a saída da tua vida. Para acabar a mensagem, a Bíblia fala assim que
Agora Jonas é solto ali. Quem quer acabar de ouvir? Amém. Sabe o pastor vai deixar? 10 minutos. A Bíblia fala assim que solta Jonas na areia. E Jonas vai pregar para o povo. Juízo e arrependimento. A Bíblia fala assim que ele chega em Nínive, Margarete. Ele pega a mensagem. A Bíblia fala assim que aqueles homens de autoridade aceitam a mensagem. Aqueles homens principais aceitam a palavra de Deus. Apregou um jejum. Apregou a santidade. Apregou aquilo que volta o rosto de Deus para nós. A Bíblia fala assim que até os animais jejuavam. As crianças jejuavam em Nínive. A Bíblia fala assim que Deus, Ele não quer mais agora vir com o seu juízo para cima daquele povo. Mas agora Ele vai restaurar aquele povo. Por quê? Porque Deus se arrependeu de fazer o mal sobre a vida daquele povo. Mas Deus se arrepende do que faz? A Bíblia vai dizer assim, que Deus, por aquele povo, converteu o seu coração aos maus caminhos. Deus desiste de destruir ele. Há uma segunda chance para a tua vida. O Deus da segunda chance está aqui nessa noite. Você acredita nessa noite? O Deus da segunda chance chegou neste lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dele neste lugar. Aleluia. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que naquela porta tem anjos. Nessa porta tem anjos. Em cima desse altar tem anjos passeando nessa noite. E se você me perguntar, Camila, por que eles estão aqui? A Bíblia vai dizer assim, que eles estão observando. Observando o quê? Eles estão observando a mensagem ser pregada, para que ela entre no teu coração nessa noite e te converta do teu mau caminho. Porque a palavra de Deus nos fala assim, que eles desejaram, eles ansiaram pregar o evangelho. Aleluia. Mas o Senhor deixou eu e você pregasse. Aleluia. Mas eu quero acreditar que nessa noite o Espírito Santo vai fazer algo no teu coração nessa noite. Quem crê? Aleluia. Oh, presença gloriosa. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer assim, que ele prega a palavra, o povo aceita a palavra. Mas a Bíblia vai dizer no seu capítulo 4 que Jonas agora ficou desgostoso extremamente. Por quê? Ele ficou sem sentido, ele ficou sem raciocinar. Por quê? Porque Deus disse que ia destruir, mas eu sou um bom profeta. E o profeta naquele tempo, ou seja, ele chegava na casa de uma pessoa, ele chegava na casa ou numa cidade, ele dizia assim, aqueles que vinham de encontro com ele diziam assim, a tua vida é de paz ou é de guerra? Aquele profeta ia de encontro, aquele dono da cidade, aquele que estava à entrada da cidade, dizia, esse é de paz. Ou se aquele profeta chegasse, é de guerra, te prepara, porque Deus vai nos tratar. Como que vai ficar o ego de Jonas agora? Um profeta que vai pregar o juízo para aquele povo. Não, o Senhor disse para mim que o Senhor ia exterminar o povo ruim. E agora o Senhor vem falar para mim, é para mim falar que o Senhor vai restaurar o povo. E o meu ego, deixa eu te falar nessa noite, cuidado com o seu ego nessa noite. Cuidado com o seu orgulho nessa noite. O nosso Deus é especialista em quebrar o orgulho de crente. Porque quando nós quebramos o nosso orgulho, nós chegamos perto do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, que Jonas fica extremamente com raiva. E a Bíblia vai dizer assim, glorificado é o nome do Senhor. Ele está no meio do sol. E Deus vai permitir que vai nascer uma boboreira para poder refrescar a mente de Jonas. Porque Deus, ele sabe o nosso limite, menino. Quando eu estou com muita raiva, Deus, ele faz lá no Salmo 91, ele faz uma mão para nós descansar debaixo da presença dele. A raiva, o furor vai embora. Porque uma palavra branda desvia o furor do coração do homem. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E a Bíblia fala assim que nasce uma boboreira. Sei lá por que é boboreira no meio do deserto. Mas nasceu uma boboreira na cabeça de Jonas. E está tranquilo. Está refrescando a cuca. Só que veio uma forte brisa. Trabalhar de Deus. E veio depois um grande sol. E queima aquela boboreira. Aí Jonas fala assim, ué, como que pode? O senhor, mesmo tempo que o senhor faz uma boboreira nascer, o senhor pega e destrói ela. Ele fica, não, entrou a ira de Jonas de novo. Como que pode? Um homem que não quer dar uma segunda chance para uma cidade, está tendo misericórdia de uma boboreira. E Deus tratando com Jonas, como é que pode, né, Jonas? Você tem dó de aquilo que não foi feito pela sua mão. Foi feito pela minha mão. A boboreira quem fez para te livrar do sol fui eu.
uma boboreira. Você está com dó de um ser vegetal, mas não está com dó de 120 mil pessoas que você está querendo que eu destrua. Por orgulho. Por orgulho você está querendo jogar essas pessoas no abismo, Jonas. Mas o Senhor trata na alma de Jonas. Jonas, a obra não é minha, ou seja, a obra não é tua, a obra é minha. Enquanto ela for minha, eu faço do meu jeito. Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem faça escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Glorificado é o nome do Senhor. Como que pode? Um homem que teve uma segunda chance. Um homem que teve uma segunda chance da parte de Deus, não dá uma segunda chance para 120 mil pessoas. E isso é bem natural nos tempos de hoje. A gente vê tantas pessoas tendo uma segunda chance, mas quando é a segunda chance da outra pessoa, fala assim, não pode. Não, essa pessoa não. Não. De jeito nenhum, essa pessoa não. Cuidado com o seu orgulho. Cuidado com o jeito de tratar as pessoas. O apóstolo Paulo disse assim, que nós crentes somos conhecidos pelo jeito que nós tratamos as demais pessoas. O olho do Senhor está sobre nós nessa noite. O seu jeito de tratar as pessoas que estão no seu derredor diz a respeito da sua vida. A Bíblia vai dizer assim, que Deus vai tratar com Jonas, porque o Deus da segunda chance está aqui nessa noite. Porque o Deus da segunda chance está aqui nessa noite. Olha o que o Senhor vai falar. E disse o Senhor, tivesse compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. Ou seja, nasceu um dia e pereceu à noite. Eu não há de ter de compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que eles não conseguem discernir a mão direita com a mão esquerda. O Senhor está falando assim, eles não entendem, eles não conhecem, mas está incumbindo a nós o Evangelho, porque o próprio Senhor fala para Pedro, as coisas, ou seja, você tem que glorificar a Deus porque as coisas, ou seja, do céu foi revelado para você, Pedro, que é pequenininho, e foram ocultadas as pessoas grandes. Aquele povo, Jonas, de Nínive, eles não têm entendimento da palavra, eles vão levando a vida de mal a pior, mas você tem o entendimento da palavra. Nessa noite que o Senhor queria falar para Jonas, Jonas, você acha tanto que você tem um chamado, você acha que você tem um ministério, você acha que você é tão grande na minha presença, mas na verdade, nesse trabalhar, nesse mover, quem não me conhece é você, Jonas, porque o meu jeito de trabalhar não é do teu jeito, Jonas. Ou seja, Deus quebrou o orgulho de Jonas, mas falou assim para Jonas, você está mais amarrado no altar do Senhor pelo seu chamado, você não vai fugir, você já está como Isaac. Ou seja, você não vai se alegrar em lugar nenhum, você só vai se alegrar no meu altar. Você está com pé e mão atada no altar do Senhor nessa noite, e o Senhor te trouxe aqui para te dizer nessa noite, não há para onde fugir, não tem para onde se escapar da presença do Senhor nessa noite. Fica com essa mensagem no teu coração nessa noite. Fugir para quê? Obedeça a Deus, porque é melhor do que sacrificar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.